outro exemplo é da aplicação tópica. Esse, se não me engano, aí foi feito já, acho que era 2005, e com orangotango. E aí o que eles viram? Uma fêmea que estava lá, né, assim, de boinha. Aí ela vai lá numa planta, pega a planta, pega a folha, masca, aí cospe, né? Aí joga um pouquinho mais de saliva e começa a fazer uma espuma com aquilo. E aquilo vai espumando, vira uma espuma meio verde, meio esbranquiçada, de baba com folha. E aí ela começa a esfregar aquilo, como se ela estivesse passando um creme. E ela esfrega no braço, principalmente no cotovelo. Aí pega mais um pouco, faz mais um pouco, passa no outro braço, passa. E aí eles foram investigar essa planta. E essa planta tem ação analgésica. Ela é para dor, principalmente dor articular. Ela tava com artrite? Tava passando pomada para artrite. Gente, como é que é cânfora, não? O que é que o pessoal passa? Pele medicada combina âncora. Não, mas não é cânfora, é cânfora. Então, assim, a gente tem vários exemplos dos animais. É arnica. E parece, se não me engano, que depois eles foram acompanhando e foram vendo outros indivíduos fazendo a mesma coisa, até que eles depois têm uma amostragem gigantesca de vários indivíduos que fazem isso. E é uma planta também do mesmo jeito que a primeira, que não é uma planta que faz parte da dieta dos bichos. Tanto que em nenhum desses casos a outra pegou só o suminho. E essa não comeu, ela só macerou na boca. Macerou e pegou aquele macerado e usou, né? E ela joga o bagaço daquela folha depois que ela joga fora, né? Ela joga fora. Não é pra comer, né? Ela tá passando um creminho mesmo. E eles vão descrever, é bem bonitinho no artigo a descrição, porque eles falam, e aí esfregou no braço e no cotovelo, até o pelo ficar bem molhadinho. Ele tem uma hora que eles falam que nem quando a gente passa um protetor solar. Então tem esses exemplos. Não, é muito legal. Não, é muito legal que é o uso tópico e o uso interno, né? Você tá falando de algo para resolver um mal-estar e uma dor nas articulações, né? E você ia falar provavelmente do exemplo de agora, desse ano, que foi publicado, né? Que é o também com orangotango, né? Como ele chama mesmo? Racus. Racus. Gente, eu sempre ficava na dúvida se era rasco ou racus, mas acho que é racus. Racus. Esse bicho também é um exemplo bem legal, mas daí é um machucado, né? Porque quando você tá falando de verme, o bicho tá passando mal. Você tá falando de dor, ele tá com uma dor interna. Nesse caso, é um buraco na cara. Também, né? Mas é uma coisa mais visível, né? É um troço dizer. Visível, né? É um troço que você olha e fala, você põe o dedo, eu acho que uma das coisas que chamou a atenção desse artigo que saiu agora, dessa observação, que não é uma observação de agora 2024, o artigo saiu agora 2022. 2022. É a questão de ser numa espécie que a gente não tinha visto isso. Então, o que eu falei dela aplicando, que é um orangotango de outra espécie. Esse agora, o Racus, esse é o de Sumatra. Então é uma novidade mesmo. Sim. E aí ele tá com machucado na cara. Eu não li esse artigo, vocês dois que leram. Sabe uma coisa legal desse artigo? Ele tem 40 anos. O Racus. Ele nasceu na verdade, ele tem... Agora ele acho que tá com mais, porque ele nasceu em 80. Isso. Então, eles acham calculam, que é lá pela década de 80, 1980. Isso. E já fazia um tempo que eles acompanhavam, não desde 1980, mas já tinha um tempo que eles acompanhavam esse macho. Aí eles vão falando das características, né? Que ele já é um macho adulto. Que cresce as bochechas, né? Tem esse negócio. As flanges, é isso que chama? Flanges. Que não é todo macho adulto de orangotango que desenvolve as flanges, mas no caso dele ele tem as flanges já formadas e que daí ele apareceu dia 22 de junho ou julho. Assim, dia 22, o bicho estava com uma ferida aqui que eles conseguiram ver.
Eles chegam a discutir a origem da ferida ou não? Eles discutem. Eles falam que foi uma briga, né? Eles acham que foi briga porque os machos vocalizam e tem uma vocalização típico de briga que eles ouviram Entendi. naqueles dias, né? E no próprio dia de manhã eles já tinham escutado essas vocalizações. Eles não viram a briga, mas escutaram a gritaria. Escutaram a brigareia. Aí ele tá com esse machucado e depois, né, você vai dar até para ver nas filmagens que eles conseguem ver durante uma vocalização desse indivíduo que ele tá com a boca machucada por dentro. Tá. Então ele tá com um rasguinho assim na boca e por dentro você consegue ver uma lesão. Uhum. E aí passa acho que uns 2 dias, eles veem esse indivíduo pegando as folhas de uma planta que eu acho que é uma trepadeira, é uma liana, também masca, aí depois pega aquilo e resolve passar um pouquinho. Aí ele no machucado. passa no machucado. Só no machucado. Ele não faz um... Não, só no machucado. Aí dá Ele um chega tempo, a fazer um emplastro, não? Ele deixa no machucado? Não, ele passa um pouquinho. Depois de umas horas, o que eles veem é que começa a vir umas moscas, aí ele fica meio irritado, ele vai lá, pega mais folha, aí ele passa um montão assim. Aí ele faz um... Para deixar. Para as moscas não pôr ovo no machucado. E aí ele deixa aquele Senão dá montão bicheira, assim É sério. ali. E o resto, e ele não come aquilo, ele só masca para passar e depois você vê ele ou pegando para pôr aqui ou pegando para jogar fora. E aí eles ficam observando. Depois ele não faz mais nada, deixa lá. Acho que eles viram o machucado dia 22, dia 25 é quando ele faz isso, dia 30 a ferida já está cicatrizada. Sem infecção, sem larva, sem nada. E eles ficam pensando, gente, por que ele fez isso? Será que ele já sabia, né, dessa planta, que ela ia ter esse efeito de curar? Ou será que ele sabia de outra coisa? Que quando ele come aquilo, quando ele masca, né, não come, aquilo tem um efeito anestésico. Que louco. Então, uma das hipóteses é que essa planta, a hora que ele começou a mascar, ele já sabia que ia ter um efeito que ia fazer a dor parar e aí ele... A dor parou na boca, aí ele, vou colocar na cara aqui então, também. Então, assim, essa história do porquê, se ele aprendeu, se ele descobriu na hora, mas ele foi escolher aquela planta. A planta tem algum composto? Não. Tem compostos que é anestésicos. Não só para a dor, mas assim... Uma coisa que eu fiquei pensando quando vi esse artigo é o seguinte, eu lembro da história dos chimpanzés que cutucam o cupinzeiro, né? Sim. Eles vão lá, cutucam o cupinzeiro, come os cupins e fica lá cutucando. Você sabe que não são todos os chimpanzés que fazem isso. Isso é uma coisa tribal, né? Um aprende, ensina para os outros e de repente todas as gerações daquele grupo estão fazendo. Cultural, né? É cultural. Como o chimpanzé troca fêmea entre grupos, né? A fêmea do chimpanzé tem uma hora que ela dá na louca dela, fala assim, quer saber, eu vou embora dessa merda. E ela vai para outro grupo, né? Acontece na gente também. Assim, acontece. Dependendo da espécie, aí é o macho que faz, enfim, vai comprar cigarro. Bom, sei que a moça sai e ela leva o conhecimento junto com ela. Então, aquela tribo que ela vai depois, que ela precisa ser aceita, claro, né? Pro outro bando, ela chega lá e... ensina. E meio que ela começa a fazer e os outros... Eita, porra, enfia o canudinho ali dentro, sai os cupim. Eu também gosto de cupim. Vai comer cupim aí, todo mundo cutucando cupinzeiro. A gente sabe quem foi para qual lugar por causa disso. Aqueles bandos que estão isolados por acidentes geográficos ou porque desmataram metade lá e não entraram em contato, eles não cutucam o cupinzeiro, porque é literalmente um aprendizado. Né? Você faz o aprendizado. Né? Você consegue fazer esse paralelo até com humanos também, né? Descobriu uma coisa que o outro não descobriu... É aleatório, né? Às vezes acontece da pessoa ter a sorte de chegar e falar assim, cara, olha, quando planta nasce a mesma planta que eu plantei, velho. Olha que louco. A gente não faz um montão disso, né? E aí pronto, puf, né? A agricultura surgiu, sei lá, 8 vezes independente. Desse jeito. Né? Então, eu fico pensando nesse lance do orangotango. Tipo, o orangotango pode ter aprendido com alguém. Pode. Ele pode, claro. como a gente destroçou Sumatra, né? A espécie humana destroçou Sumatra, sobrou muito pouco desses orangotangos para contar a história. Eu lembro, acho que até a própria
a própria reserva biológica que tem os orangotangos, acho que são pouquíssimos. Acho que é tipo, sei lá, 25, 30 orangotangos que tem lá. É um troço de um punhado. Porque o orangotango é um bicho menos social, né? É um bicho esquisito. Mas será que aprendeu com a mãe dele? Pode ser. Será Pode que ser. aprendeu com a coisa? Porque me surpreendeu ele ter 40 anos. Uhum. Ele é um bicho sênior. Bom, tudo bem, o orangotango vive 60, não importa. mesmo assim. É um bicho de 40 anos, né? Sei lá, tem a nossa idade. Uhum. Viveu o mesmo tanto que nós. E eu acho interessante que talvez ele tenha aprendido isso com a mãe, ele aprendeu nos anos 80. É. E É uma possibilidade. ou então, né, tipo, ou ele aprendeu sozinho, mas lá também nos anos 80, a gente não sabe, né? Porque os machos, eles são muito vágeis, né? Eles se mexem muito, né? Às vezes ele aprendeu por observação, ele viu alguém fazendo. O que tá fazendo? Na primeira coisa Aí ele a- pensou, que nojo. É, Depois ele pensou, aí a pessoa será? sai, aí o orangotango sai, ele... Um dia se eu fizer a mesma coisa, olha, amorteceu. E é ruim, mas nossa, dá uma sensação boa. E você sabe que o orangotango faz isso com humanos também. Come humanos? Não. Não, amor. Ele imita humanos. Ah, tá, Ele faz entendi. por imitação. Sim, Então tem o orangotango que lava a roupa, tem o orangotango que faz como é que lava prato, tem não sei o quê. Ele nem sabe o que ele tá fazendo. tá Quer dizer, a lavando. gente presume que ele Sim. não saiba. Mas ele vê a pessoa fazendo, olha, pega isso aqui e fica esfregando. Faz aqui. É um barato. Isso lá na Indonésia, né? O pessoal ribeirinho, né? A população ribeirinha vai lá, lava a roupa no rio e às vezes deixa o negócio lá. Vai o orangotango, puxa a blusa. E faz igual. Aí põe lá e fica... Vai o orangotango e fala assim, lavou mal, hein, minha filha? olha, não. Porra. Imagina a sua roupa e você. Ah, não. Aí Poxa, o depois... orangotango foi lá de novo. Não, e ele fica cheirando, porque eu acho que o cheiro do sabão, alguma coisa assim, deve ser interessante e tal. Então, às vezes, até ele pode ter visto alguma pessoa fazer esse emplastro e tipo... Pode ser. Pode ser.